pressupostos. Vamos lá agora, Atos 13, 1 a 3. Atos 13, 1 a 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, Isso. a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e colocando sobre eles as mãos, os despediram. Muito bem. Você tem aqui um novo centro de atividade missionária, que é Antioquia. No capítulo 11, vocês podem observar que Paulo e Barnabé vêm da missão que foi estabelecida por Jerusalém, e eles estão desempenhando aquela atividade. Mas agora vai começar em Antioquia um novo centro de missões cristãs, onde o evangelho vai ser espalhado. E mais uma vez, Lucas, ele procura mostrar nesse texto de Atos 13, primeiro e o verso 2, algo muito importante. O que nós podemos analisar em Atos 13? É que a igreja vai se lançar em um projeto ousado. E quando a gente lê Atos, vamos lá, Atos 8, verso 4, rapidinho, pega bem aí. Atos 8, 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Veja que aqui a igreja não teve programa, eles saíram por causa do quê? Da perseguição. Diferentemente de Atos 13. Veja, aqui em Atos 8:4 era todo crente, avulso. O crente que era perseguido, ele saía de uma cidade, quando chegava lá, ele trabalhando, mas ele pregava o evangelho. Você vê isso em Atos 18, quando Áquila e Priscila saem dessa região e vão para aquela região onde vão se encontrar com Paulo, depois vem Apolo, e ali eles começam a pregar a palavra na região da Grécia. Então veja que agora, aqui em Atos 13, não é algo avulso, não é algo sem programa, e também não é todos os crentes. A partir de agora, vai surgir uma agência missionária, que a igreja, ela vai se valer dos talentos que ela tem para um projeto organizado. Rapaz, é gostoso a Bíblia, não é? Um projeto organizado. A obra de Deus não pode ser na bagaceira. A obra de Deus não pode ser feita por qualquer um. A obra de Deus não pode ser feita só por quem tem intelectualidade, diploma, doutor. A obra de Deus, ela tem que ser feita na direção do Espírito Santo. Veja que aqui era uma missão especial. E aí, quando você observa, eu coloco aqui. Ali você tem uma igreja com profetas e mestres. Gente, isso aqui é lindo, porque a igreja, ela era bem servida. Vocês sabem quantos nomes Lucas vai enumerar aí? 5. Vamos lá, citando o nome deles. Primeiro, por que começa com Barnabé? Talvez ele era o mais maduro, e ele estava à frente daquela igreja, e ele era um homem de um caráter ilibado, de uma estrutura. Não se fala quando se deu o chamado de Barnabé, já de Paulo se fala. Não se fala muita coisa dele, mas ele é encabeçado por ele. Então veja que vem o primeiro nome aí. Qual é o primeiro nome? Barnabé. Segundo, aí é um nome judaico. Terceiro, Lúcio, não é isso? Que é Lúcio, né, de Cirene. Aí o pessoal faz uma ligação dele com o nome de Lucas, mas não tem muita base não. Vai, o outro. Manaém, também é um nome judaico que quer dizer consolador. Vai. Saulo, não é isso? Você tem Paulo, né? Então quantos nomes aí? Vamos lá? Faltou um aí. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, não é isso? Veja que ele não usa o nome latino. Ele usa o nome de quem? Paulo, que era um nome o quê? Judaico. Saulo era o nome judaico. E Paulo era o nome latino. Então veja que a igreja, ela tinha 5 homens. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esses 5 homens
a Bíblia não faz distinção quem é profeta e quem é mestre. A Bíblia só diz que havia o quê? Havia profetas e... Lê aí, vai, lê aí. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e mestres. Isso. Havia profeta e mestre. Quantos nomes nós falamos? Esse, me parece que esse Simão, né, tá? Ele também era um Níger, né? Tem uma... Simeão chamado Níger, não é isso? Tá aí, chamado Níger, né? Que nós podemos analisar que esse nome é latino, né? É latino. E Saulo, esses outros já estavam em Antioquia? Todos estavam lá. Já estavam. E todos eram membros dessa igreja. Há um debate para saber se nessa reunião só estavam eles ou só estavam se a igreja também estava. Particularmente eu acredito que a igreja estava, porque eles estavam em um culto. A Bíblia deixa isso bem claro. Você tem 5 pessoas que estão nomeadas como quem? Profetas e mestres. Agora, a Bíblia não faz distinção entre eles. Ou seja, eles poderiam ser mestres e ao mesmo tempo profetas. Alguns poderiam ser mestres e poderiam serem, mas todos eram expositores da palavra de Deus. Ou seja, nós podemos analisar que a igreja primitiva, ela não tinha separação. Se você era um doutor em Bíblia, mas estava cheio do Espírito, e se era um profeta, mas também estava cheio de Bíblia. Não existe essa, tem irmão que diz, o irmão ali é só profeta, ele não tem muita Bíblia não, pô, não presta. Porque para ele ser profeta, ele tem que ser o quê? Cheio de Bíblia. Como é que tu vai profetizar se tu não sabe quem é o Deus da Bíblia? Meu Deus do céu. Aí se zanga comigo. Pode se zangar. Mas o verdadeiro profeta é aquele que está cheio da palavra. Olha o que eu coloco aqui. Olha o que eu coloco. Os profetas, eram cheios do Espírito. E esses, vamos lá, essa referência aí, rapidinho. Romanos 12:6. Vamos lá. Romanos 12:6. Rapidinho, vamos lá. Romanos 12. Romanos 12:6. Isso. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, Sim. se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é profecia, seja ela segundo a medida da... E vocês sabiam que segundo a medida da fé é segundo a doutrina? A fé vem pelo ouvir o quê? Então, bota para cá, Daniel, bota para cá. Tu está afirmando direito? Bota para cá. Verdade de Deus para o Brasil. Como é que tu quer ser profeta se tu não tem doutrina na vida? Se tu não tem palavra? É isso que está em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir o quê? Então, se eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou profeta, mas eu estou cheio da palavra. O que era que caracterizava o profeta no Antigo Testamento? A fala inspirada, não é isso? O navio profetês era a fala inspirada, mas também o que caracterizava era o aspecto futurístico. Ele pregava, mas ele também falava de algo futuro. Só que se você pegar Isaías era profeta ou não era? E ele era o quê? Ele era um homem culto. Ele era um homem culto, mas ele tinha a palavra de Deus. Então como é que você quer ser profeta se não tem um conteúdo bíblico? A primeira coisa é que você, para ser profeta, tem que ter Bíblia, porque senão a tua profecia é da tua cabeça. A tua revelação, ela tem que ser baseada, fundamentada, depois que você recebe, aonde? Na Bíblia, a palavra de Deus. Então tem que ter mestres e doutores, mas esses mestres e doutores eram homens como é que diz 1 Coríntios 12:28? 12:28. Vai. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Isso. Porventura são todos apóstolos? Sim. São todos profetas? Sim. Todos doutores? Todos operadores de milagres? Isso. Vamos ver aí Atos 11:27, 28. Rapidinho. Corre lá. 11, 27, 28. Isso.
Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, Ou seja, levantou-se um no meio deles, chamado como? Olha o que ele vai fazer agora, vai lá. dava a entender pelo Espírito, Dava a entender pelo Espírito. Quem era que enchia ele? o Espírito, Vai. que haveria grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Ele profetizou uma fome, e por que Deus usou ele? Para precaver os irmãos, para colocar alimentos em estoque, para providenciar para os famintos, ou ajudar os necessitados. Agora, quando a Bíblia fala desses profetas, não está também dizendo se era esse tipo aí que está em Atos 13. Vocês entenderam? Porque o profeta, que a Bíblia muitas vezes ela fala, não é o profeta apenas da oralidade, é o profeta que prega a palavra de Deus. Entenderam? Porque é esses homens que vão ser enviados. Eram os profetas inspirados que pregavam a palavra de Deus. E é isso que nós podemos analisar. Então veja bem, eu coloco aqui, esses profetas eram cheios do Espírito, eles poderiam ser dominados pelo Espírito Santo com mensagens espontâneas, inspiradas, mas dirigidos por... Também os mestres eram o quê? Inspirados. Os mestres eram... Qual é a diferença, pastor, entre o profeta e o mestre aqui? É porque o profeta, quando ele ia profetizar, ele gostava muito de apontar para as coisas reveladas e já o mestre, ele voltava era para as coisas passadas. Era para o que já estava escrito, era para o que foi dito. Veja que Jesus Cristo, em Mateus 4, quando ele foi vencer Satanás com a palavra, ele só disse assim, já está escrito, já está. O mestre é aquele que só se volta para a palavra de Deus, porque ele quer mostrar para a igreja que aquilo que está escrito é o essencial. Rapaz, eita irmão, isso aí é pesado, não é isso? Aí pronto, aí você vê Paulo toda vez, já está escrito, a palavra é nossos pais disseram. Se você pegar Paulo, ele vai pegar tudo que foi escrito no Velho Testamento e vai dizer, vocês caíram, mas lá atrás já está escrito. É assim ou não é? Já foi dito. Então, o mais importante é que tanto os mestres como os profetas, ambos eram o quê? Inspirados pelo Espírito Santo E esses profetas aqui, era a comunidade profética dominada pelo Espírito Santo, que iam sair pelo mundo pregando a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz, a um expôs Deus na igreja, profeta. Veja que primeiramente vem um apóstolo, depois vem um profeta. Se nós seguirmos essa hierarquia, o profeta vinha para consolidar o que o apóstolo fez. Ok? Então nós temos isso. Depois nós temos